Eleitoral, Dr. Luiz Carlos Gonçalves, pelo tempo regimental. Cumprimento os ilustres advogados. Quero iniciar me dirigindo ao Dr. Hélio da Silveira, dizendo que o Ministério Público Eleitoral tem Vossa Excelência na conta de um grande advogado eleitoralista. E, portanto, quando o senhor fez aqui o seu voto, né, porque as falas de Vossa Excelência reúnem as qualidades, né, não estou fazendo campanha para que o senhor venha aqui ocupar um lugar na corte, mas se o senhor resolver, me avise, né? Então, temos o senhor em alta conta. E, portanto, nenhuma imputação pessoal será dirigida em relação ao tema discutido no processo. Ok? Em segundo lugar, cumprimentando também o Dr. Lucon, o advogado, queria fazer uma observação dizendo que se há um personagem perigoso no mundo eleitoral, é o vice. O vice é um sujeito muito perigoso. Eu fico de olho no Dr. Pedro Barbosa, não pensem que eu deixo sossegado, né? Porque, enfim, o vice é o vice. O tema trazido aqui, e o parecer da Procuradoria supera, né, as preliminares. Queria dizer que houve uma inovação processual muito interessante aqui, que eu gostaria de encorajar, porque o parecer da Procuradoria recebeu uma espécie de embargo de declaração, né, da ilustrada defesa, né, inclusive apontando contradições e omissões, né, e houve a resposta. Eu queria encorajar essa prática, ela colabora muito aqui para o esclarecimento. Bom, mas superadas as preliminares e examinado o caso concreto, eu queria dizer que esse é um caso muito bonito, é um caso muito interessante, no qual essa corte vai, evidentemente, tomar um partido, vai tomar uma decisão. Se essa corte seguir o formalismo da lei, portanto, esse recurso tem que ser desprovido, sequer conhecido. Porque, de fato, se nós fizermos o exame exclusivamente formalista, a decisão do Supremo, no qual o próprio ministro relator pedia a revogação da sua liminar, né, foi proferida eleição encerrada, né, muito encerrada. E, portanto, não haveria como sustentar um recurso com expedição de diploma com base nessa decisão que foi futura em relação àquele momento. Então, se a linha adotada pela Corte for essa, é perfeitamente compreensível, uma linha perfeitamente válida, tem argumentos favoráveis a esse ponto de vista, então o recurso tem que ser julgado, sequer tem que ser conhecido. Essa que é a verdade. Okay? Agora, a Procuradoria Regional Eleitoral sugere que a Corte vá além do formalismo. E essa sugestão não é de nenhuma maneira temerária, ao contrário, ela se insere numa tradição da justiça eleitoral. E eu quero pontuar alguns momentos dessa tradição da justiça eleitoral. Em primeiro lugar, a tradição que levou o Tribunal Superior Eleitoral a revogar a sua súmula número 1. A súmula número 1 do TSE diz assim: proposta ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas anteriormente à impugnação, fica suspensa a inelegibilidade. Essa é a súmula. Então, havia uma decisão de rejeição de contas que levava à inelegibilidade e, portanto, o TSE editou uma súmula, dizendo assim: proposta uma ação para desconstituir aquele ato, fica suspensa a inelegibilidade. E aí, ao longo do tempo, a Corte começou a perceber ações promovidas na véspera do pedido do registro, sem nenhuma fundamentação, simplesmente uns papéis datilografados, sem nenhum texto jurídico, mas com o efeito de suspender a inelegibilidade. Então, na maturação jurisprudencial que caracteriza a justiça eleitoral, os ministros se deram conta de que a súmula estava ensejando um tipo de fraude. E, portanto, isso levou ao cancelamento da súmula. Uma segunda decisão da Justiça Eleitoral foi no mesmo espírito. E, com algum orgulho, eu quero dizer que foi também uma sustentação oral feita aqui pela Procuradoria Regional Eleitoral em época passada, que levou
a esse novo entendimento do TSE. Porque na lei e na legislação anterior, poderia haver, não havia prazo para substituição de candidatos. Então, um candidato a prefeito poderia ser substituído em qualquer momento. E houve uma situação, até já mencionada aqui no outro julgado, de Cajamar, no qual o prefeito concorreu ao 3º mandato consecutivo e na véspera do pleito, exatamente na véspera, renunciou em prol da sua sobrinha. E nós, aqui na Procuradoria, brigamos muito em relação a isso, para dizer que aquele ato era uma simulação, aquele ato era uma fraude, aquela candidatura era fraudulenta. No primeiro momento, numa interpretação formalista, o TSE falou, mas não tem prazo para substituição de candidatos. Mas a própria Corte evoluiu na sua jurisprudência para dizer, peraí, mas aqui nós temos que olhar essa realidade, temos que ver que é assim que está funcionando o sistema e, portanto, não podemos decidir sem levar em conta essa realidade social. E a Corte mudou o seu entendimento. Agora o assunto foi até pacificado com a mudança na lei. Quero citar uma terceira situação na qual o Tribunal Superior Eleitoral agiu para além da letra da lei, claramente agiu para além da letra da lei, e entendeu que uma providência deveria ser tomada. E é o caso justamente que tem notabilizado, houve uma decisão dessa Corte que se tornou extremamente famosa e aplaudida, é o caso de Santa Rosa do Viterbo, mas que tem como precedente uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação à cota de mulheres. Então, os partidos têm que incluir 30% de mulheres na cota, na lista, né, dos seus candidatos, e aí os partidos faziam isso. E logo depois as candidatas renunciavam, as candidatas não faziam campanha, não arrecadavam, não tinham voto. E, portanto, essa questão começou a ser levada ao Tribunal Superior Eleitoral e o TSE falou o seguinte, peraí, isso é uma fraude. Isso é uma fraude à lei. E, portanto, sem lei que autorize. Vejam vocês, o artigo 22 da Lei Complementar 64/90 não fala em fraude. Quando estuda a AIGE, quando disciplina a AIGE, não fala em fraude. E aí o TSE falou, não, mas tem uma fraude aqui, cabe AIGE nesse caso. Então, do ponto de vista do Ministério Público Eleitoral, há precedentes corajosos no sentido desse afastamento de atos que, em tese, em aparência, são legais, mas na prática embutem uma má informação, vamos dizer assim. E é exatamente esse o caso dos autos. É exatamente. De novo, não vai aqui nenhuma imputação pessoal ao eminente advogado, mas eu me valho aqui do voto do ministro Fachin. O ministro Fachin disse o seguinte, em verdade, beira a má fé sustentar no recurso extraordinário a inexistência de intimação para a sessão de julgamento do recurso ordinário no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando referida intimação existe e foi devidamente divulgada no instrumento oficial previsto para tanto, induzindo esse juízo em erro. Senhores jogadores, é o ministro do Supremo Tribunal Federal que escreveu isso. A gravidade disso é imensa. O Ministério Público entende que um provimento judicial feito na boa-fé do juízo, mas com esses elementos que beiram a má-fé, como indicou o ministro, esse provimento judicial serviu para encobrir uma situação de fato que era desfavorável aos candidatos. Na verdade, essa apreciação que foi feita por ministro do Supremo Tribunal Federal poderia ser feita por Vossas Excelências a qualquer momento. Qualquer órgão do judiciário está sujeito a esse tipo de situação, de ser levado em erro. No ponto de vista da Procuradoria Regional Eleitoral, portanto, o que nós temos aqui é uma realidade infirmada por uma conduta que beira a má-fé e induziu em erro o ministro do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, todo o nosso parecer não foge das questões formais que foram aqui trazidas. Com muita honestidade intelectual, eu digo a essa Corte
que se o entendimento for esse, não, aqui, mas tem as formas, os prazos da lei, etc, etc. Então, esse parecer da Procuradoria não será vitorioso, não será seguido, mas, até com esse papel de provocação, que me parece caber bem ao Ministério Público Eleitoral, sugere à Corte que essa Corte inaugure esse novo momento da jurisprudência eleitoral, que é tentar reconhecer, captar uma realidade que foi obnubilada por uma conduta que beira a má-fé. Esse é o parecer.